a gente dar continuidade, convidando o senhor secretário de Agricultura do município de São Gabriel, Francisco da Silva Liu, que também é cantor e musicista, para fazer uma breve apresentação. Boa tarde a todos e a todas. Representando aqui o município de São Gabriel, agradecer a presença de todos vocês, em especial da equipe de São Gabriel estar presente. Agradecer aos representantes do ITD, Patrícia e Aloísia, que está fazendo um trabalho brilhante, enriquecendo de conhecimento os trabalhadores da nossa região. Parabéns. Eu gostaria de pedir a atenção de vocês, porque nós vamos apresentar uma música aqui, duas músicas, melhor dizendo, da nossa autoria, em homenagem aos trabalhadores, aos agricultores, e nós vamos apresentar, já que o violão está desligado, só na voz e violão, sem o som. Então, bastante atenção na letra da música, que é uma música que fizemos com muito carinho para homenagear os nossos trabalhadores. Sem microfone. Não posso falar porque sou desvalido, vivo oprimido por tanta opressão. Em casa meus filhos vivem sem escola, vivem de esmolas para ganhar o pão. Pois na minha vida eu não tive sorte e já sei que a morte é a solução. Trabalho direto, mas nada dá certo, vivo pra estancar. O que ganha é pouco, não dá pra passar, e não existe alguém para me ajudar. Até que eu tentei mudar minha vida, mas tudo agora pra perseguição. Se falo em terra e em reforma agrária, dizem que eu não presto e que não sou cristão. Dizem que a vida em comunidade não é lealdade, é agitação. Mas eu descobri que quem diz essas coisas é porque vive às custas dessa situação. Quero ver o povo lutar pra ser gente, ver tudo crescer. E a reforma agrária tem que acontecer de um jeito ou de outro, mas vamos vencer. Pesados agricultores, um minuto de atenção para ouvir esta botinha com sua autorização, falando do agricultor desta microrregião. Estamos aqui presentes, todos com grande alegria, para falar dos problemas que passamos cada dia, da injustiça e da opressão que tira a nossa alegria. Sabemos que é difícil lutar contra a opressão, mas sabemos que é fácil e vencer com união. Vamos procurar unidos a nossa libertação. Vamos pedir força a Deus para enfrentar a batalha contra todas as injustiças que às vezes nos atrapalha. Vamos ver se conseguimos a uma reforma agrária. Deus nos fala pela Bíblia, grande comunicação, que a terra é de todos, trabalha e ganhar o pão. Mas no mundo de hoje em dia, pobre não tem terra não, só quem tem terra é os grandes que praticam a opressão.
Agradecemos ao senhor Francisco da Silva Lio, cantor, musicista, também secretário da Agricultura do município de São Gabriel. Agradecemos ao segunda voz, seu Cícero, também que participou da formação do Instituto. Parabéns, seu Cícero. Damos continuidade com a mesa intersetorial, construindo caminhos, políticas públicas integradas para o enfrentamento ao trabalho escravo e a promoção ao trabalho decente na região de Irecê. Convidamos a doutora Patrícia Lima, presidente do Instituto do Trabalho Decente, também mediadora dessa mesa. Convidamos a senhora Cássia Margarete Amaro, representando a Secretaria de Educação do Governo do Estado da Bahia. Convidamos a senhora Raimunda Santos, representando a Superintendência da Agricultura Familiar, da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia. Convidamos a senhora Ildete Emanuele, coordenadora do CONTRAN, Bahia. Convidamos a senhora Rubi Santos, coordenadora regional da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte. Convidamos a senhora Josane Lino Queiroz, sanitarista da CESAB, referência técnica da Vigilância em Saúde do Trabalhador no Núcleo Regional de Saúde Centro-Norte de Irecê. Boa tarde novamente. Ainda estou me recuperando da mesa anterior. Eu acho que a Fernanda foi bem assertiva quando disse que foi premiada, né? Porque eu falei no momento da abertura e repito, esses trabalhadores e trabalhadoras são a razão de estarmos aqui, né? Toda a nossa preocupação coletiva, das organizações, todo o esforço é para que eles, de fato, tenham um trabalho decente, né? Então, ouvi-los... José Humberto, nosso coordenador, sempre lembra que eu sou uma presidente que vou para fazer a formação, deixo ele doido, que imagine ser gestor, mas eu não abro mão. Ele sabe disso também, né, porque conhece, e também tem o mesmo temperamento, né, só a importância de estar nos municípios e como foram experiências que enriquecedora ouvir os trabalhadores, ouvir os gestores. Então, esse momento aqui é um momento de coroar, né, o que foi esse processo. E eu também tenho um privilégio de estar aqui nessa mesa. Cheguem mais para cá, vocês duas, fiquem pertinho. Porque eu quero renovar aqui o agradecimento para as representações do Governo do Estado da Bahia, porque a gente todas receberam de forma muito cuidadosa, com muita responsabilidade, reconhecendo a importância desse diálogo, né, desse momento. Nosso Estado tem mais de 400 municípios, é um desafio para qualquer política pública dar conta de cada município e sua realidade, mas a gente tem um privilégio aqui de ter municípios já sensibilizados para o tema, ter uma região aberta a isso, ter a universidade com portas abertas. Posso falar aqui, porque tivemos reuniões da Comissão Estadual de Combate ao Trabalho Escravo semana passada, não foi isso? Estávamos, inclusive, lá, e a representante do Ministério Público do Trabalho, e também a representante da Defensoria Pública da União, que estão lá, falaram: a gente não vai, justificaram a impossibilidade de estar aqui, mas já deixaram, se colocaram como parceiras, né, do pacto e do que a gente for desenvolver aqui. Acho que é importante registrar esse reconhecimento. Então, já quero aqui começar essa mesa renovando o agradecimento a essas companheiras de muitos momentos, né, já está chegando já companheira nesse processo, as representantes que atuam na região. Então, é um momento extremamente rico. Obrigada por estarem aqui. E a gente vai poder, nesse momento... a gente ouviu de manhã as políticas públicas municipais, a gente compreende que, para dar conta dos desafios que a gente está colocando aqui,
Não é simples, não existe receita de bolo, não tem solução fácil para problema complexo. Quem participou da formação lembra que eu sempre falava isso. Então, a gente entende que, tanto a nível municipal, como a nível estadual e do governo federal, todos precisam, de alguma forma, colaborar. E é também importante conhecer, então, a gente aqui ouviu a gestão municipal, ouviu um pouco do projeto, ouviu os trabalhadores, é fundamental dar voz, e a gente ouviu, e o produto, como foi construído, foi também baseado nessa escuta, mas também ter essa oportunidade de conhecer um pouco o que já está sendo feito, o que pode vir a ser feito. Acho que é um momento privilegiado em um seminário como esse, da gente poder ouvir a política pública estadual. Então, aqui eu já quero começar, né, e passar a palavra. Até parece, já estava ali fora, cheio de ideias, e está aqui assim. Primeiro momento, empolgadíssima, aqui já pensando coisas, iniciativas. Então, eu já passo para você, minha companheira Raimunda, para poder falar um pouco, na perspectiva da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Governo do Estado da Bahia, sobre essas políticas e essa convergência de esforços. Obrigada, Pati. Boa tarde a todas e a todos. Quero falar da alegria desse convite. Foi muito bom estar com vocês. O secretário manda um abraço. Ele sabe a importância dessa pauta, mas aí uma agenda, como o Pati disse, 400 e poucos municípios, então vai se dividindo. Hoje estamos em um programa muito importante da SUAF, acontecendo em São Félix. Então, o nosso superintendente Mazinho também mandou um abraço e falou da impossibilidade de estar nessa atividade. E aí, mandou aqui eu, espero que eu consiga agradar, viu? Mandou Raimunda para poder estar representando a SDR SUAF. A SDR, Secretaria de Desenvolvimento Rural, eu vi sendo falada várias vezes aqui, certo? E eu fico lotada na Superintendência da Agricultura Familiar. Ah, certo. Tem apresentação aí, e aí vai aparecer Irecê. Enquanto isso, aí é falar, me apresentar um pouco. Meu nome é Raimunda Santos, eu sou assistente social. Já vi que nesse plenário tem algumas colegas, fico assim apaixonada quando eu chego em um local que tem várias assistentes sociais, que a gente sabe do trabalho e o compromisso, o código de ética que a gente tem que cumprir. É muito bom. Eu sou assistente social e estou na SUAF, na coordenação de política para jovens, mulheres, povos e comunidades tradicionais. Aqui mesmo falou o último companheiro lá de Segredo. Segredo, a gente fizemos um trabalho lá, entregamos um título, trabalhamos com a comunidade quilombola de lá, junto com o Raul. Prazer de estar aqui com você. Aí estamos nesse seminário belíssimo, né? Um seminário de casa cheia, maravilhoso, o primeiro de muitos, e espero que nos muitos também seja convidada. E o governo, o nosso governador, ele tem investido na agricultura familiar. Ele já foi secretário da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, ele sabe a importância desse investimento, e ele fez quase, né, 40 milhões de investimento nos setores de assistência técnica, equipamentos agrícolas, muito necessário, insumos agrícolas, aquisição de imóveis, pesquisa e tecnologia, temos lá uma coordenação disso, atividades de regularização fundiária, alguém falou, e foi muito importante a regularização fundiária, porque é nessa regularização fundiária e na titulação que a gente começa a assegurar os direitos do trabalhador. Junto a isso, temos também uma política de saneamento básico e hídricos. Pode passar. E tudo isso a gente não pode... Hoje temos uma preocupação na secretaria
Muitas vezes, lançamos os editais e ele vem vazio, justamente porque, quando chega naquele município, as comunidades não estão organizadas dentro do marco regulatório, que é desde 2014. Então, as secretárias, entendeu, de Agricultura e Desenvolvimento Social já têm que ficar atento a isso. Precisamos deixar todas as associações enquadradas no marco regulatório no Miroski, que é porque surgiu a oportunidade, surgiu o edital, ela já está pronta para estar participando. Aí a estrutura da SDR, aí em cima é mais a questão de gestão, mas quando você vê aqui embaixo, começando pela SUAF, é aonde estamos no campo executando a política para o agricultor familiar e todos os povos de comunidades tradicionais. É aí que a coisa acontece. Temos a CA, CDA, Bahia-Té, SUAF e SUTRAG. Todos esses, cada um dentro da sua caixinha, dentro da SDR, vai levando e difundindo as nossas políticas. Tudo com a intenção de assegurar o bem-estar social, essa é a realidade desse agricultor, para que ele tenha, na comunidade, no município que ele mora, condições de trabalho, emprego e renda e também moradia. Aí a possibilidade dele sair para outro município, outro estado, é muito menor. Por quê? Porque ele tem assegurado essa assistência. Pode passar, por favor. E a gente atua em todas as áreas. A SDR, ela não surgiu por uma vontade do governo passado, do governo do Rui Costa. Ela surgiu de uma pressão. Os movimentos sociais pressionou o governo estadual porque necessitava de uma secretaria que lá ele encontrasse tudo o que ele precisa. Porque antes nós atendíamos, mas era de uma forma fragmentada. Chegava em Salvador, aí uma atividade estava em um canto, outro no outro. Hoje, ainda não está 100%, mas a gente busca estar em um espaço que venha atender esse agricultor como todo. Na assistência, nos insumos, nos fomento, agroindústria, o selo, hoje tem essa campanha do selo, PENAI, porque o PA não está rodando tanto, mas hoje, o PENAI, tanto o PENAI estadual como o PENAI municipal. Pode passar. Todo mundo gosta de falar de suas casas, é ou não é? A gente falamos da SDR, mas a gente já traz para a nossa casa, que é a superintendência, é onde a gente atua, é onde a gente conhece e está lá no cotidiano, no dia a dia. Então, eu trouxe aqui alguns programas importantes. Alguém falou aqui, quando a mamona a gente perde, ou perde uma safra, a gente fica sem saber o que fazer e perde todo o dinheiro investido. Para isso, tem um Programa Nacional de Garantia Safra. E aqui, segredo mesmo, já está participando do Garantia Safra. As comunidades tradicionais daqui, da região, do território de Irecê, já participa do Garantia Safra, porque quem fez essa ligação foi a gente mesmo, quando fez o trabalho aqui. Então, todos vocês estão garantidos no Garantia Safra, a não ser que tenha algum agricultor que chegou nos últimos 2 anos. A alimentação escolar, onde a gente teve uma maior visibilidade, foi nesse território onde tem uma quilombola chamada Marilza. Me esqueci o município,
Pois é, lá eles estavam comprando para a merenda escolar mais de 32%. Tentei fazer esse levante, e aí é bom a gente aqui, universidade, fazer esse levantamento de como é que está a merenda escolar, o PENAE, o estadual e o municipal aqui no território. Em América Dourado, a gente tem 2 casas de mel equipadas para atender todo o território. Certo? Então, se você tem aptidão de estar trabalhando com mel e não tem como beneficiá-lo, você tem 2 casas de mel aqui equipadas que vocês podem estar indo lá para beneficiar, engarrafar esse mel. Outra preocupação que veio também do governo é essa garantia da alimentação animal vem com o programa Fome Zero. Então, entregamos também aqui milho e também palma para assegurar a alimentação animal. Se alguma comunidade tiver interesse, aí, ao final, tem os contatos e pode estar ligando para lá, que a gente aí vai inserir no programa. Pode passar. Já fizemos aqui a SUAF, que participou da feira que teve aqui, a Expor de Irecê. As comunidades tradicionais quilombola participaram dessa atividade, uma articulação nossa. E a gente continua fazendo esse incentivo para que as comunidades e os agricultores estejam inseridos em todas as feiras territoriais. E também temos a nossa feira de final de ano. Algumas pessoas aqui, com certeza, conhecem a FEBAFES, que é a nossa feira de final de ano, que algumas comunidades aqui, como o Instituto de Irecê, o IRV, com o Raul, já participou de nossas edições de feira. Depois da feira, vamos o quê? Agora, estamos aqui engatinhando. Né? Em 2023, teve uma assinatura de um termo de cooperação entre o MPT, né, Pati? E o governo do Estado. Esse termo busca pensar estratégias para o pós-resgate, porque a gente fazia o resgate, dava aquele acolhimento de saúde e os ganhos iniciais, os ganhos de um trabalhador iniciais, mas e depois? O que acontece com esse trabalhador? Por esse motivo, eles retornam para o trabalho análogo à escravidão. Então, a gente tem esse projeto piloto, ele está acontecendo em 4 municípios. Vocês vão me ajudar aqui, viu, universitárias? Aracatu, Una, Monte Santo, falta um. Coité, aonde nós estamos entregando a SDR, assistência técnica continuada. Não é assistência técnica de capacitação, que é o que vem fazendo vocês aqui. Assistência técnica para a produção, como produzir. Assistência técnica, entregamos alguns insumos necessários e estamos articulando outras políticas e pensando em um edital voltado, específico para o nosso povo pós-resgate. Como será esse edital? Patrícia aqui vai... Patrícia vai nos ajudar aqui a organizar esse edital, pensar nele. Já tem trabalho para a gente. Rildete também, como Coetrai. Aí a organização da feira, que a FEBAFES, que eu já falei, e trabalhamos hoje, o governo federal, hoje eu digo, desde 2003, quando foi o primeiro governo, há um pacto federativo
do governo federal, aonde levar dignidade, vamos dizer assim. Essa dignidade não é só a palavra, é o pacote completo. Assistência técnica, moradia, condições, estrada, tudo que um agricultor precisa para estar no local de trabalho bem. E, junto com isso, vem o selo. Como eu disse, nesse instante, entregamos lá o selo, a Segredo. Não só Segredo, foram 16 comunidades quilombolas aqui do território de Irecê, a gente entregou o selo. E a gente entrega o selo. Mas, Raimundo, esse selo nos diz o quê? Ele nos dá alguns benefícios, como isenção nas nossas taxas de circulação de produto no Estado. Só no Estado. Que tem pessoas querendo já levar para fora do Estado, mas é só no Estado a articulação. Aí o nosso Simples SPAF e o nacional tem o selo Quilombos do Brasil e o selo Indígena do Brasil. Estou indo muito rápido? Você pode passar, por favor? Certo, você aqui. Agora eu vou falar do programa que eu estou, assim, apaixonada, que é Cidadania Rural. É um programa piloto também nosso, da SUAF, começou a rodar agora. Hoje, no dia de hoje, o nosso superintendente está lá em São Félix, perto de Cachoeira, já fazendo. Aí a gente faz emissão de CAF. O que é CAF, Raimunda? CAF é a identidade do agricultor. Antes era o PRONAF, hoje é o CAF. E o CAF lhe dá direito lhe garante você estar participando de mais 15 programas do governo. Aí eu já falei também do programa para a segurança alimentar, o Garantia Safra e o incentivo das atividades comunitárias. A gente está com essa demanda. Como é que está o turismo de base comunitária? Não é esse turismo que a gente conhece. É aquele grupo de pessoas que quer uma coisa diferente. Então, como é que o agricultor ele planta, colhe lá o quiabo, né? A cultura do quiabo. Então, aquele grupo quer conhecer. Poxa, aquela comunidade tem uma trilha linda. Como é que eles vão fazer essa trilha? Então, a SUAF estamos aí com esses termos de referência, pensando nesse turismo comunitário, esse turismo diferente, que eu sei que aqui no território de Irecê tem algumas comunidades com lugares belíssimos que pode estar fazendo esse turismo de base comunitária. Corri mais porque Patrícia está... Bora. Junto a isso, vamos lançar, estamos lançando aí, está no forno, alguns editais. A gente sabe que desde 2014, todos os nossos programas de governo, federal, estadual e municipal, se dá através de editais. E aí estamos com alguns editais. Pode passar, por favor? E esses editais para aquela troca de sementes, inclusive semente crioula. Aqui na comunidade tem uma comunidade quilombola que já trabalha com semente crioula, certo? Acho que é Val o nome da pessoa. Vai sair as feiras agroecológicas. É uma feira, feiras diferenciada, aonde os produtos agroecológico. Tem aqui também um grupo de pessoas que trabalha só com produtos agroecológicos. Ave Maria, não saiu, mordeu. E um outro programa também muito importante é as hortas mandalas. Raimundo, o que é horta mandalas? É uma horta que ela é produzida em círculo, aonde ao centro está lá o galinheiro. Então, ele vai ter todo o produto, e isso orgânico, viu? Ele vai ter todo o produto da horta, ele tem mais a produção de ovos, e ele tem também o frango que ele pode, né, tá abatendo, vendendo vivo nas feiras, é ele que vai dizer. Então, é uma outra forma
de assegurar o trabalhador, o agricultor, na sua propriedade. Pode passar. Aí, esse nosso endereço, a 4ª Avenida, nós só estaremos lá, porque está em reforma, só estaremos lá no final de julho. Aí a gente já vai estar nesse endereço. Aí o resto, tudo certo aí, querendo copiar os números, tendo alguma dúvida. Peço desculpa aí alguma coisa e obrigada pela atenção. Vamos usar a Fernanda aí para ser operadora da iluminação. Eu vou provocar aqui a nossa plenária, aqui, viu, Fernando? Lotada, continua. Porque acho que esse momento, gente, muitas vezes a gente está no local, e assim, é complexo mesmo ter acesso a tudo que está acontecendo na política pública estadual. Né? Eu já fiz parte, né, do governo do Estado da Bahia por 7 anos, na Secretaria do Trabalho, e 1 ano na Secretaria de Política para as Mulheres. Quando eu comecei lá, ainda tinha aquele jornalzinho, a parte do Diário Oficial, que vinha notícias, e o pessoal achava que eu era doida, porque eu colecionava. Mas Fernanda me conheceu nessa época, eu conheci o governo com poucas, e posso falar isso, porque eu lia e fuçava tudo o que estava acontecendo, porque eu coordenava a Agenda Bahia do Trabalho Decente, tinha que entender. Então, essa oportunidade, né, porque às vezes a gente diz assim, deveria ter aquilo que a gente está supondo já existe. Mas, às vezes, a gente não sabe, né? E não tem como ter um técnico indo em cada um dos 417 municípios baianos dizer isso. Então, aproveitar essa oportunidade. E, assim, não adianta a gente querer fazer algo muito parecido para inventar a roda, quando, na verdade, já existe investimento de recurso público, de pessoal. Vocês bem sabem que está na gestão de construção de uma política para ofertar algo. Então, é muito mais importante a gente saber o que existe, saber as potencialidades, para poder ter respostas reais às necessidades. É importante casar a necessidade com a realidade. Não é assim? Então, esse momento de, quando ela for falando assim, edital, anotem um telefone, guardem essa técnica. Porque, às vezes, você fica dizendo, eu ouvi isso de vocês, algumas coisas que ela sugeriu aqui. No diálogo com os municípios, a Heloísa está ali, ela respondeu várias demandas que vocês apontaram, como se tem que fazer, já está sendo feito. Então, na verdade, é se aproximar da política pública, aproveitar esse momento, gravem o nome da até foi Raimunda que foi lá, ela apresentou, procura ela aí, liga para esse número, Raimunda Santos, que, na verdade, assim, quando a gente faz essa aproximação, a ideia é a gente tornar real a resposta às necessidades. Todas vão ser supridas? Não. Não vamos ser ingênuos. A gente sabe que política pública tem um desafio, né? É difícil dar conta de todas as necessidades. Mas também não é aquele cenário de terra arrasada. E aproveitar esse momento da proximidade, né, dessa construção. Vocês viram aqui, quando vocês se debruçaram, tentando dar resposta às necessidades de uma forma realista, né, com o que vocês podiam, quanta coisa foi apontada. Então, a gente agradece essa sua apresentação, ela já dialogou com muitas demandas, assim como acredito que a gente aqui, rodando por essa mesa, de forma atenta, a gente vai conseguir já casar essa necessidade. Quando eu disse que eu estava lá reunindo a Coetra e o plano vai ser falado, a gente estava lá provocando, né? Inclui aí a região de Irecê, inclui os 4 municípios, e a gente já conseguiu incluir, né? Está sendo construída a iniciativa que vai ser apresentada, e a ideia é priorizar, não dá para fazer no estado inteiro, vai precisar fazer uma escolha cruel. Então, a gente assim, quer escolher onde desenvolver. Diz, olha, já temos uma região, 4 municípios aptos e dispostos a fazerem parte, e a gente já incluiu. Então, acho que esse momento é extremamente enriquecedor por esse sentido, né, por essa grande oportunidade. E agora eu quero aqui, sem demorar mais, passar. Também foi outra que, na primeira conversa, já topou, já foi pensando coisas, é uma entusiasta também desse esforço da promoção do trabalho decente, numa visão transversal. E já passo aqui para essa companheira Cássia para apresentar, ela que está aqui representando a Secretaria de Educação do Governo do Estado da Bahia. Antes de começar mesmo a falar um pouquinho da política, desculpe a voz, viu, gente, mas eu estou com a garganta meio irritada. Eu acho que é pedir licença à nossa ancestralidade, principalmente aos nossos escravos e escravizados, que ontem, segundo a Lei Áurea, foram libertados. E a gente ouve na fala de todo mundo que está aqui, a gente presencia que a escravidão ainda está aí.
e aí precisa ser combatida. Então, por isso, pedir licença a todos essa nossa ancestralidade que por aqui passaram e que por aqui lutaram, principalmente a ancestralidade desse território. E aí, assim, em nome da nossa secretária, Rovena Brito, a superintendente Rosilene, a diretora de Educação para Povos e Comunidades Tradicionais, e também em nome da diretora do próprio NTE deste território, que é a professora Fabrícia, que não pôde estar aqui hoje, porque está em uma agenda também em Salvador. Por isso, Rovena e Poliana Reis, que é a diretora, não está aqui nesse momento. Né? A nossa diretoria, na verdade, é uma diretoria nova. Ela iniciou-se o ano passado, que é a Diretoria de Educação para Povos e Comunidades Tradicionais. Antes, a gente tinha as modalidades de educação, campo, quilombola e indígena, e essas comunidades tinham que dar conta de todo um arcabouço. A coordenação de educação do campo, ainda naquele momento, já fazia parte da COETRAI. Né? Eu acho que já estou na COETRAI, já perdi o tempo, já perdi os anos que estou aí representando a secretaria dentro dessa COETRAI, tentando pensar políticas públicas e pensar o diferenciado para essa população que a gente sabe que é bem sofrida. E a gente tem nessa diretoria 3 coordenações, que é campo, quilombola e indígena. Porém, o nome já diz que nós precisamos trabalhar com as comunidades tradicionais. E aí nós estamos engatilhando uma discussão com os povos de terreiro, os ciganos, feixe e fundo de pastos. E aí tantas outras que a gente precisa dar conta, mas 417 municípios é muito. Né? Só de comunidades quilombolas nós temos quase 800, mais de 800 certificadas, né? Fora as que a gente tem aí que não são certificadas e que a gente precisa dar conta. Né? Nós temos uma população campesina imensa que a gente precisa dar conta e que também as pernas é pequena para 417 municípios. Né? Mas a gente tenta ver aí, com o pouco que nós temos lá, cada coordenação não tem mais do que 5 ou 6 pessoas para dar conta de toda uma política de educação que a gente sabe que a gente precisa dar conta. Mas eu também não vou me alongar muito, porque senão daqui a pouco eu começo a tossir. Né? Mas dizer assim, a Secretaria Estadual de Educação, a gente já vem fazendo um trabalho de tentar não fazer um trabalho de resgate, porque isso a gente faz junto com a COETRAI, mas pensar em políticas públicas de educação que a gente possa estar envolvendo os professores para garantir que, de fato, chegue a comunicação do que é o trabalho escravo, de como é que deve ser pensado e feito dentro da sala de aula. Nós tivemos, em 2014, 2015 e 2016, um trabalho com o pessoal da Repórter Brasil, que se chamava Escravo Nem Pensar. Nós atingimos aqui 3 municípios da Bahia. Naquele período foi Salvador, Barreiras e Santa Maria da Vitória. Né? Depois disso, nós já tivemos alguns outros trabalhos com o pessoal da Geografar e da CPT, inclusive uma pequena formação que a gente que chamávamos e que foi justamente no período da pandemia. Né? Como é que a gente pode estar trabalhando com o pessoal, porque a gente sabe que naquele período da pandemia também existiu o processo de escravização. E aí a gente começou a fazer um trabalho que a gente se surpreendeu. Né? A gente pensou que não ia dar nem 50 professores, porque foi um trabalho online, mas nós chegamos a 100 professores. Né? E não teve mais, porque a sala só dava 100. Né? Via os pessoal pedindo para entrar, mas não tinha como entrar. E é um trabalho que a gente ainda está em fase de conclusão. Né? A gente acredita que esse ano agora a gente conclua. Paralelo a isso, a gente tem aí algumas cartilhas que é chamada de trilhas agroecológicas. E como a gente estava discutindo e pensando em trilha agroecológica, precisávamos também falar da questão do trabalho análogo à escravidão. Então, 2 dessas cartilhas vêm justamente falando sobre isso, do que é esse trabalho análogo a escravo, que foi pensado e construído justamente pelos membros da própria COETRAI. Né? Então, são pequenas políticas e que a gente acredita que, de fato, a gente vai chegando lá. A gente tem, dentro da proposta do trabalho nosso,
uma dinâmica que é de fazer essa formação para esses professores, porque a gente precisa atingir os professores para que, de fato, chegue até os alunos, porque os professores precisam entender que não é liberando os estudantes para ir para a safra que eles vão garantir que não sejam escravizados. Vai garantir que eles tenham uma alimentação na mesa. A gente precisa começar a repensar como é que vai se dar esse currículo escolar. Ele precisa ser pensado justamente nesses estudantes que estão lá. E essa é uma dinâmica que a gente vem tentando construir. A gente tem hoje, em processo, agora, indo para o Conselho Estadual de Educação, que é o currículo 3, foi um currículo que foi exigido e pensado pelo nosso atual governador da Bahia, que é pensado justamente para essa população. É um currículo que ele precisa ser diferenciado para garantir, de fato, que os alunos estejam na sala de aula e que eles garantam os 200 dias letivos de aula dele. Né? E aí está justamente nesse processo agora de estar sendo encaminhado para o Conselho. Uma matriz curricular diferenciada, porque é na matriz que a gente vai garantir que as aulas sejam, de fato, garantidas, os anos letivos sejam garantidos, e também os organizadores curriculares precisam ser repensados a partir da realidade de cada território e de cada local. Então, essas são políticas que a gente está vindo implementando. É difícil? É. Para vocês fazerem ideia, nós estamos nessa construção dessas diretrizes e desse currículo desde 2009. E a gente não consegue concluir porque a dificuldade é imensa. Mas a gente acredita que agora ela sai. Né? Então, essas são as poucas políticas que a gente tem. Né? Não trouxe uma apresentação como Raimunda, né, pela questão do próprio tempo, mas dizer que a Secretaria Estadual de Educação está lá, está aberta. Nessa reunião que Patrícia colocava aqui, quando ela colocava justamente, eu comecei a questionar, como é que está lá no Irecê e não convidaram o pessoal do NTE para atingir e chegar justamente aos nossos alunos do ensino médio? Porque são esses estudantes nossos do ensino médio que, de fato, saem da sua escola e vão para a safra, vão para a colheita, que vão ser escravizados. O do fundamental, mas o estadual a gente precisa pensar, que era isso que eu discutia. Porque quando a gente vai para dentro da sala de aula do estadual, do ensino médio, a gente encontra lá muitos dos nossos estudantes, que são pais, e que vão para essa colheita e ainda levam seus filhos. É preocupante isso. A gente precisa começar a pensar. E era essa a provocação que eu fazia lá na reunião. Né? E que a gente precisaria, de fato, incluir e pensar como era que a gente estava incluindo aqui o NTE, o nosso Direcê. E aí eu conversei muito rápido com a professora Fabrícia, porque ela estava indo para Salvador, mas ela se mostrou bastante aberta para a discussão, Patrícia. E é preciso, né? Ela ainda dizia assim, Cássia, mas a gente só vai fazer isso com o pessoal da zona rural? Não, é aberto, precisa fazer também com o da zona urbana. Mas a gente precisa se preocupar principalmente com o da zona rural, porque é quem, de fato, sai para ir para as colheitas. Né? É nessas escolas que a gente precisa ter um olhar mais de perto e mais preocupante. Então, a gente precisa, de fato, garantir essa formação, essa qualidade, principalmente para os nossos professores. Né? Que, às vezes, não é nem porque nós não queremos, não, mas é porque, de fato, é difícil. Se a gente mesmo não está entendendo o processo, como é que nós vamos poder passar o processo? Então, é preciso, de fato, garantir essa formação para os nossos educadores. Eu acho que, no demais, era só isso, gente. Fico aqui à disposição de vocês para o que for possível. Né? A Secretaria Estadual de Educação está aberta para. A gente tem lá pensado e construído essas formações, essa com o Geografar e a CPT para concluir, essa provocação com Patrícia e o pessoal da Coetrai, para que a gente possa, de fato, começar por esse território uma formação mais específica para esses nossos professores, e algumas vezes, inclusive, incluindo alguns estudantes, claro que sim, né? Mas a gente está aí aberto para pensarmos e construirmos juntos. Né? A gente dizia o seguinte, a gente estava fazendo, na última reunião também a gente discutia, porque a gente diz assim, mas é só zona rural, é só zona urbana, mas a gente esquece de que quem está lá na cidade, sendo empregada doméstica, na maioria das vezes,
E aí tem uma pesquisa com relação a isso que chega a 92% das empregadas domésticas, elas são do interior e da zona rural. Ela não é da zona rural, do interior da cidade, mas ela é lá daquele lugarzinho lá, daquele município, daquele distrito que está lá e que realmente, na maioria das vezes, estão sofrendo maus tratos. Então, a gente precisa se preocupar com essa população. E a educação está muito preocupada nesse sentido, de garantir uma formação para os seus professores, para que, de fato, eles possam levar para os seus alunos o conhecimento e, através dessa formação, desse conhecimento, fazer com que eles possam, de fato, ter voz, como dizia ali, né? A gente precisa, os nossos estudantes precisam ter voz para garantir, dizer assim, não, isso está errado. E se está errado, nós vamos brigar para que, de fato, seja garantidos os nossos direitos. Obrigada. Patrícia está cobrando aqui o telefone. 3115 é o 71, 3115 1364, que é o da diretoria. Aí lá você vai falar com qualquer uma pessoa que pegar. Pode ser que seja eu, porque eu estou lá na assessoria dessa diretoria, ou pode ser Rose ou Daniela, que é a outra companheira que geralmente fica. E a 3115 1364. Eu acho que podia dar também o daqui do NTE, que é a parceira forte nossa lá. Sempre que a gente precisa de alguma coisa, recorre aqui para o NTE, que Fabrícia faz. E aí vocês já tem já sabem onde é o NTE aqui, pode correr atrás de Fabrícia e de Ana Carla. Ana Karine, que pedir que elas cobrem, que elas façam, porque elas sabem que nós somos parceiras e sempre que a gente precisa, a gente está se comunicando e tentando construir em conjunto. Obrigada, Cássia. Anotaram? A ideia é essa, né? A gente viu aí também várias possibilidades de atuação de parceria, várias respostas. É importante ouvir de Cássia, né, como as nossas preocupações refletidas localmente também são preocupações discutidas a nível de política pública estadual, os grandes desafios, né, que a gente ouviu dos trabalhadores que migram, dos jovens, aqueles que não conseguiram concluir seus estudos porque concorria com a necessidade de sustento, não era assim? E não teve a oportunidade de estudar como gostariam todos. Alguns jovens que a gente encontrou no caminho, que fizeram formação, que nos relataram que, com 16, 17 anos, começaram a migrar para o café e não estão conseguindo concluir, porque, quando eles voltam, eu ouvi pessoalmente esse relato e o jovem falar, eu comecei, mas eu precisei migrar, eu precisei ir para o café, e, quando eu voltei, eu não tomei falta, mas foi muito difícil para mim acompanhar, e eu perdi de ano. Aí, no ano passado, eu fui de novo, aí, quando eu voltei, é muito difícil acompanhar, e eu perdi de ano. E esse ano eu já não vou me matricular. E aí a gente fala assim, né, cheio de vontade, diz, não, continue. Mas, do outro lado, tem a necessidade desse jovem. E, do outro lado, tem uma provocação que fica para a educação. Assim, essa responsabilidade de dar conta desse retorno, sendo uma realidade que ele migre com direitos, como a gente quer, mas é um direito migrar, como dar conta e não ser colocado para esse estudante essa responsabilidade de acompanhar os 3 meses de aula que ele não pôde porque estava garantindo o seu sustento, sua sobrevivência. É uma provocação, é um desafio. E a política pública não pode ser esse jovem, porque, para ele, foi muito difícil e ele acabou desistindo, né? E a gente ouviu de muitos trabalhadores como eles gostariam de ter tido a oportunidade de estudar mais. Tivemos a alegria de trabalhador que voltou a estudar durante o curso. Estou olhando para ele ali, voltou a estudar. Para nossa alegria, quando ele contou, Heloísa veio falar comigo, a gente comemorou muito, né, porque a gente sabe, né, como é desafiador para esses trabalhadores conciliar a necessidade de trabalho desde muito jovem com a escolaridade. Então, aproveitem, né, esse canal, essa preocupação coletiva, né, das gestões municipais com a política estadual e para pensar junto. Né, a resposta, não existe problema sem solução, né? É desafiador, mas tem caminhos, e eu acho que esse esforço coletivo ajuda essa construção para que esses jovens e essas pessoas, esses adultos que querem retornar, tenham esse direito à educação garantido. Então, obrigada, Cássia.
Deixa eu só dar um avisozinho aqui que é muito importante, que às vezes, principalmente quem falou ali no ensino fundamental, às vezes, inclusive, na própria dinâmica da COETRAI, chega lá a notícia para a Secretaria de Educação, ou a gente precisa matricular um aluno que foi resgatado. Quando você vai ver, o aluno é do ensino fundamental. E, assim, o Estado ele não tem uma gerência sobre o município. E o que a gente faz é justamente o quê? A gente procura saber qual é o município e o Estado vai manter esse diálogo com o município. Então, o que a gente pode fazer é dialogar com esse município para garantir que esse aluno seja realmente matriculado. Mas é só para deixar claro para vocês que a gente, enquanto Estado, a gente pode garantir, de fato, o ensino médio. O ensino fundamental, a gente tem diálogos com os municípios para que a gente possa garantir, de fato, que o aluno seja matriculado. Obrigada, Cássia. E aqui já passando para a representação da COETRAI, o bom é que esse diálogo está cada vez mais fluido e aqui na região a gente não tem dúvida, né, que esses 4 municípios que são parceiros do projeto, a gente tem aí um canal, que é a COETRAI, que vai falar agora, né, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, inclusive já sentiu, já percebeu como é importante gestões municipais sensíveis à temática do trabalho escravo, ao desafio que é, por exemplo, ter que inserir em algum momento do ano esse trabalhador, esse jovem ou esse adulto, enfim. O processo formativo tem muitos frutos e esse bom diálogo, né, encontrando uma rede de gestores já sensibilizados, a gente percebe o ganho no dia a dia. Mas já quero passar aqui para a Ildete, representando a Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo da Bahia e também a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Por favor. Obrigada. Boa tarde. Não estão cochilando, não, né? Só por curiosidade. Então, na parte da manhã, como eu tive a honra de compor a mesa de abertura, eu falei rapidamente, né, sobre o trabalho da COETRAI e agora eu vou aproveitar essa oportunidade para falar um pouquinho mais e, no final, também deixar o contato para que alguém tenha mais dúvidas ou queira também conversar um pouco mais de maneira individualizada. A gente fica à disposição, tá certo? Um primeiro ponto que eu queria trazer aqui é a questão da prevenção. A COETRAI tem uma frente que pensa a questão da prevenção ao trabalho escravo. E essa é uma questão muito importante, porque espaços como esse, de seminários, sensibilização de gestores municipais, ajudam muito a gente, e esse diálogo, principalmente com os trabalhadores e as trabalhadoras, ajudam muito a gente a prevenir, para que eles conheçam os seus direitos e entendam, olha, essa situação que eu estou aqui não está legal, tem alguma coisa errada. Então, isso a gente só adquire quando a gente tem conhecimento, quando a gente conhece os nossos direitos. Então, esse trabalho de prevenção é de fundamental importância e ele é feito de diversas maneiras. Tanto Raimunda quanto Cássia, que me antecederam, já falaram algumas questões, eu talvez seja repetitiva em algumas delas, mas somente para reforçar. A questão da formação, né, dos seminários, das oficinas. A gente tem feito formação com gestores e técnicos da Rede SUAS. Por enquanto, está focado na Rede SUAS, mas a ideia nossa é ampliar mais essas formações para a Rede SUS, também para a educação. A nossa ideia é ampliar cada vez mais. Porém, a gente sabe que tanto o trabalhador resgatado ou aquele trabalhador que se encontra numa situação delicada de trabalho, às vezes é o CRAS, é o CREAS, a primeira porta que ele encontra. Então, para a gente, é de fundamental importância ter uma formação voltada para os técnicos, as técnicas e os gestores e gestoras desses espaços, do CRAS e do CREAS. A nossa próxima formação, inclusive,
vai acontecer no território ali de Ilhéus, né? Naquela região ali de Ilhéus, que também é uma região, é um território com altos números, com altos índices de trabalhadores resgatados de trabalho escravo. E eu já fiquei pensando também, né? Por que não a gente já pensar na formação nesse território? Então, já é uma coisa que vocês já podem anotar aí no caderninho de vocês. Já podem cobrar, porque eu acho que a gente tem que sair daqui com compromissos. A gente não pode sair de seminários, porque às vezes a gente faz formações e mais formações, mas a gente sai por aquela porta, poxa, foi legal, a comida foi gostosa, teve até música ao vivo durante o almoço. Vocês viram, gente? Menina! Eu achei muito chique. E assim, às vezes a gente sai bem feliz com todo o processo do seminário, mas a gente não pensa de maneira concreta como é que a gente vai agir naquele território, o que é que a gente vai trazer, de fato, de fruto desse seminário para a nossa ação concreta. Então, acho que é importante pensar isso, e quando eu estava ali, ouvindo as falas e tudo, foi uma das coisas que eu pensei, foi nessa questão da formação para esse território. A outra coisa que a gente faz também são campanhas educativas. A gente tem bastante material. Tem um material que foi feito junto com o MPT, que é o Ministério Público do Trabalho, que é O Trabalho Escravo Pode Estar ao Seu Lado. Então, material legal, é um material bem objetivo, tem folder, tem adesivos. Então, é também um processo de campanha educativa que podem ajudar muito na prevenção. Outra coisa que a gente também pode colocar aí na nossa listinha de compromisso, a gente tem o filme Servidão. Alguém já viu aqui o filme Servidão? É do diretor Renato Barbieri. Esse filme ele fala da questão do trabalho escravo. E é um filme muito interessante, é um documentário. Assistiram Pureza, né? Ótimo. Pureza também é muito interessante. E a gente está tentando uma parceria com a Secretaria de Cultura nas mostras de cinema para poder trazer o filme Servidão para os territórios de identidade. Então, também é uma ação que a gente pode pensar para o território de Irecê. Tá bom? E a outra coisa que eu trouxe aqui também foi a questão das mobilizações, né? Tem algumas datas, inclusive um dos municípios, eu achei bem interessante, eu não lembro qual foi agora, trouxe todas as datas que marcam lutas, né? O 30 de julho, 28 de janeiro, enfim, o Dia do Trabalho Decente foi qual? Lapão. Trouxe todo aquele calendário, gente. Às vezes a gente pensa assim, é só mais uma data. Não é. São datas simbólicas. E que a gente pode pensar como que a gente marca aquele período, aquela data, com uma mobilização bacana, com a campanha bacana, que chame a atenção da mídia, que possa aparecer nos meios de comunicação, para que a gente possa denunciar essa prática que tem tantos anos aí, apesar de ter sido celebrado ontem, né? Para quem celebrou, a gente não celebrou, né? Para quem celebrou a extinção do trabalho escravo no Brasil. E a gente sabe que não. Da semana passada para cá, só nessa última semana, a gente está acompanhando 3 operações de resgate. Uma eu acabei de saber, que, por sinal, é aqui, no território. Eu ainda não tenho muitas informações. São 15 trabalhadores resgatados. Foi a procuradora Manuela Gedeon que me passou uma mensagem rápida, mas eu falei para ela que depois eu vou conversar com o pessoal do território para saber direito dessa informação, mas, pelo que me parece, são 15 trabalhadores resgatados aqui no território de Irecê. E aí a gente teve também 36 trabalhadores resgatados numa fazenda de café no Espírito Santo, em Pancas, e são trabalhadores de Bonito, que está aqui presente, Nova Itarana e Conceição do Coité. Depois tivemos 11 trabalhadores resgatados também numa fazenda de café no Espírito Santo, na cidade de Rio Bananal, trabalhadores de
Medeiros Neto e Teixeira de Freitas. Então, por mais que se diga que houve essa abolição nunca, de fato, chegou para nós. E, para nós, de maneira muito específica, nós empobrecidos em situação de vulnerabilidade. E o empobrecimento e a situação de vulnerabilidade no Brasil tem cor, tem endereço. Então, a gente precisa estar muito atento, muito atenta a essa questão. Depois, a gente precisa reforçar a questão da denúncia, a importância da denúncia. Né? Eu vi que vocês apresentaram aqui, colocaram o portal Nossa Voz, né? Eu achei muito bacana. Acho que a gente precisa fortalecer isso, levar isso para outros territórios. Eu acho que isso é muito bacana. Então, a gente precisa estimular esses canais de denúncia e divulgar esses canais de denúncia. Divulgar também, gente, a lista suja. Essas empresas que estão na lista suja, ou seja, que promoveram o trabalho escravo, elas precisam ser constrangidas na nossa sociedade. Não é possível que elas continuem passando ilesa como se nada tivesse acontecido. Então, são questões que a gente precisa, de fato, dar visibilidade. Aí, em seguida, né, prevenção, denúncia, em seguida, o resgate, a gente acompanha, nós não somos responsáveis. Nós ouvimos mais cedo um auditor fiscal, que está aqui ainda, né? Glaucio? Jackson. Passei longe. Que é do Ministério do Trabalho e Emprego, que é quem coordena essas operações, né, de resgate. Claro que conta também com a rede, também com a força-tarefa. Não é só o auditor, não é só o MTE que vai de peito aberto. Afinal de contas, o 28 de janeiro, que a gente fala do combate ao trabalho escravo, marca a morte de auditores fiscais. Então, a gente precisa ter essa consciência de que é um trabalho que a gente precisa valorizar muito e agradecer muito, porque não é nada fácil. Eu acompanhei 2 operações de resgate, inclusive a de carvão. Eu passei mal, tive que ir para a emergência, porque é um trabalho muito pesado, muito duro. Então, parabéns a vocês pelo trabalho que é feito. E que sejam cada vez mais valorizados, né? Que a gente sabe que não tem a valorização e a proteção que necessitariam, né? E ampliação também, né? A gente precisa de mais auditores. Quanto mais auditores, aqueles números, gente, estão daquela forma porque a gente tem poucos auditores. Quanto mais auditores fiscais tivermos para apurar todas as denúncias, não é verdade? Mais aqueles números ali subirão. Porque aqueles números realmente retratam essa nossa falta mesmo de auditores para poder chegar junto com todas as denúncias que são feitas, que são muitas, muitas. E aqui está, eu acredito, o coração da Coetrai, que é o pós-resgate. Depois que passa por todo esse processo, a Coetrai é responsável de articular todas as secretarias para dar assistência, acompanhamento e gerar a promoção, a autonomia desse trabalhador, dessa trabalhadora resgatada. Então, essa é uma parte fundamental do processo. E aí, inicialmente, são as secretarias de Assistência Social e Saúde que são acionadas, mas, no decorrer do processo de pós-resgate, Trabalho, Emprego e Renda, que é a CETRE, Educação, Desenvolvimento Rural, Agricultura, Meio Ambiente, enfim, praticamente todas as secretarias ali do entorno são acionadas para dar essa assistência e esse acompanhamento. E a nossa ideia, a nossa intenção, que a gente precisa muito focar, é para que essas pessoas não voltem ao ciclo do trabalho escravo. E, infelizmente, é isso que tem acontecido, muitos casos.
de retorno. Tem uns até que nem chegam aqui. Desse resgate de 11 do Espírito Santo de Rio Bananal, teve um que disse assim, eu não vou para a Bahia, não. Eu vou ficar por aqui mesmo, porque aqui eu sei que eu vou ter a oportunidade de ir para outra fazenda. E tiveram alguns trabalhadores resgatados que ficaram revoltados com a operação de resgate. Porque eles disseram, essa é a nossa oportunidade de garantir um pão para a mesa de cada dia. Então, foi como se a gente estivesse, com uma operação de resgate, estivesse tirando esse pão da boca dos filhos deles. Então, é uma situação extremamente delicada, e a reinserção, o retorno ao ciclo do trabalho escravo é muito comum. Então, a gente precisa trabalhar muito, pressionar muito, mesmo que internamente, né? Às vezes a gente pensa que a gente pressiona o governo só quando a gente está no movimento social, né? Mas, quando a gente está lá dentro, a gente também tem que continuar com essa pressão interna, com esse jogo mesmo de forças, para conseguir olhar para essas pessoas, para que elas consigam ter autonomia, consigam gerar renda, consigam sobreviver sem precisar passar por tanta humilhação, tanto sofrimento, tanta exploração. Essa é a nossa ideia, esse é o nosso desejo. Muito obrigada, gente. Antes que Pati aperte a minha orelha, o telefone do nosso núcleo, que, por sinal, quando vocês estiverem por Salvador, ele fica no Casarão da Diversidade, ali no Pelourinho. Então, se vocês estiverem por lá, mesmo que estejam passeando, aí dá uma passadinha lá para nos visitar, tá bom? O telefone é 71-DDD 3266-0131. Repetindo, 3266-0131. Tá bom? Obrigada. Anotaram? E vocês viram, né? Quantas coisas uma conversa dessa já nos provoca de possibilidades, né? De articulação. E quando você falou dessa questão dos trabalhadores, aí eu lembrei orgulhosa dos que participaram com a gente, né? E como eles trazem a consciência dos seus direitos, né? E a informação. E a gente ficava muito orgulhosa quando eles diziam, né, Luísa? Agora a gente sabe, né? Então, independente da necessidade, que é uma realidade de sustento, mas tem uma consciência do seu respeito, do respeito enquanto pessoa, enquanto trabalhador, né? Que a sua necessidade não justifica a exploração. E essa consciência, e a gente ouvindo, a gente fazia muita atividade de grupo, a gente ouvia muito eles. Por isso que eu digo que a gente aprende bastante. E a gente percebe como é importante trabalhar a conscientização dessas pessoas nesse processo, né? Mas a Coetra está aí num esforço, né, coletivo. É importante ser esse espaço que junta. Nós representamos um pequeno grupo aqui, mas são muitas outras organizações que se reúnem e que têm esse compromisso de discutir o enfrentamento ao trabalho escravo. E percebam, gente, com essa visão transversal, e eu faço uma provocação para a gente olhar essa mesa. A gente tem aqui representação das políticas estadual de saúde, de educação, de direitos humanos, de justiça, de trabalho, emprego, renda e esporte, e ainda de desenvolvimento rural. Então, assim, políticas públicas de extrema importância, né, para a gente discutir. Um projeto de desenvolvimento é muito mais o que a gente sempre provocou. Não é só uma questão de enfrentamento ao trabalho escravo em si. Precisamos ampliar o olhar e pensar um projeto de desenvolvimento sustentável pelo trabalho decente, que é pensar respostas a esses desafios, respeitando sempre, como a gente disse, o direito do trabalhador de trabalhar onde quiser, mas que nunca seja, como a gente ouviu aqui na mesa dos trabalhadores, uma necessidade que os obriga a deixar o seu município, e muitas vezes em situações de vulnerabilidade, de exploração e, no caso extremo, de trabalho escravo. Esse esforço coletivo, né, e essa mesa nos mostra quantos caminhos possíveis e necessários precisam ser acionados para responder esse desafio. Mas aí eu já vou passar aqui para a Josânia, representante da Secretaria de Saúde do Governo do Estado da Bahia.
Boa tarde a todos e todas. Obrigada, Patrícia. Em nome da secretária, doutora Roberta, em nome da superintendente, doutora Rívia, em nome da diretora da Divisão de Vigilância e Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora de VAST, doutora Letícia Nobre, e em nome da minha queridíssima coordenadora do Núcleo Regional de Saúde Centro-Norte, doutora Lúcia Albuquerque. Eu saúdo a todos vocês, saúdo as mulheres, que eu estou vendo que é a maioria aqui, desculpa seus meninos, em nome da professora Karine, aqui da UNEB, em nome de Patrícia, obrigada. E não fiquem com ciúme, meninos, é que a mão que balança o berço é a mão que governa o mundo. Tá? Então, por isso, estamos aí. E aí, eu tenho 15 minutos, eu vou tentar... Oba, ótimo. Tá ok, aqui avança. Volta. Ok, obrigada. Então, vamos lá. Eu tenho 15 minutos para falar, eu vou tentar ser assim, fiel ao tempo, e vou tentar me deter ali aos slides como um roteiro, porque quando a gente fala do que a gente gosta, a gente tende a se estender um pouco mais. Tá? Então, eu sou Josane Lino, sou sanitarista do estado da Bahia e também trabalho no meu querido município de Lapão, a quem eu saúdo também aos munícipes de Bonito, de Canarana e São Gabriel. O Sistema Único de Saúde, fui demais. O Sistema Único de Saúde, junto com a educação, junto com o emprego e renda, junto com a Secretaria de Desenvolvimento, o SUS tem um papel extremamente importante em relação às questões relacionadas ao trabalho, né, e ao trabalhador que é resgatado após uma inspeção para verificação de denúncias, normalmente é assim que se dá, para verificação de denúncias relacionadas ao trabalho escravo. Então, primeiro seminário regional de IRC sobre trabalho decente e o papel do SUS. Vamos lá. A identificação e discussão dos principais desafios enfrentados na erradicação do trabalho escravo no pós-resgate. Qual é o papel do SUS? O papel do SUS e eu preciso falar rapidamente do que é o SUS, tá? Fazer esse resgate aqui, que o SUS é o resultado de um intenso processo de mobilização da sociedade civil organizada em prol da democracia, e compreende as ações e serviços públicos de saúde, integram uma rede regionalizada e hierarquizada e que constitui um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: a descentralização com direção única em cada esfera de governo. 2, o atendimento integral, não é só hospital, é integral, com prioridade para as atividades preventivas. Falamos da prevenção aqui, da prevenção relacionada à renda, né? Relacionada ao emprego e ao trabalho, mas aqui a gente está falando da prevenção relacionada às doenças infecciosas e contagiosas, às doenças da alma e do corpo, tá? Então, por conta disso, um atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Participação da comunidade, que é o controle social. Muitos de vocês aqui participam, tenho certeza, do Conselho Municipal de Saúde no município de vocês. E os princípios doutrinários, a universalidade, o SUS é para todo mundo. As clínicas particulares, lá no território de vocês, aqui no território de IRC, todo mundo pode ir, é para todo mundo. Mas o que é que a universalidade tem de diferença? A universalidade tem a gratuidade como diferença. Tá? A gente vai para o SUS, todo mundo tem direito a ser atendido ao SUS de forma gratuita.
Tá? A equidade tratar de forma diferente pessoas com necessidades diferentes. E aí é muito importante essa compreensão da equidade quando a gente vai receber, né, o trabalhador resgatado. E o controle social, que, nesse momento, eu me sinto participando de um controle social através, tá, desse momento aqui, porque é um momento também em que o Estado ouve os trabalhadores que estavam aqui, ouve também os colegas, né, de que fazem parte do governo, que às vezes a gente fica em caixas separadas e não se conhecem. E a vigilância à saúde do trabalhador e da trabalhadora, ela é muito importante desde lá de Salvador, com o CESAT, né, o Centro Estadual de Saúde do Trabalhador, Salvador Allende, quanto aqui na vigilância à saúde do trabalhador e da trabalhadora dos municípios, tá? E nos Serestes. A região de Irecê não tem Sereste, mas a gente chega lá. Rapidinho. Opa, estou voltando. Vamos lá. Quais os objetivos do SUS? A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde, a informação de política de saúde destinada a promover os campos econômicos e sociais, a redução de riscos e doenças e de outros agravos e o estabelecimento da condição que assegura acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção da saúde, proteção e recuperação da saúde. Promoção da saúde, proteção e recuperação, com a realização integrada de ações assistenciais e atividades preventivas. Eu preciso falar aqui que, por conta, a partir dessa compreensão do que é saúde, do que forma a saúde, é que as ações do Sistema Único de Saúde são desenvolvidas. Então, para que esse corpo não adoeça, para que essa mente não adoeça, não é possível só erradicar a doença em si. É preciso que, para que esse corpo, né, se mantenha saudável, essa alma saudável, essa mente saudável, existem os fatores relacionados à idade, ao sexo, as questões relacionadas à hereditariedade, também o estilo de vida, as redes sociais e comunitárias, e aí é muito importante a gente falar de redes sociais e comunitárias. Hoje, mais logo pela manhã, a gente estava em um curso sobre a questão relacionada ao pé diabético, né, ao pé da pessoa com diabetes. E as questões relacionadas ao estilo de vida e às redes sociais demandam muito, impactam muito. Então, a gente precisa ter essa compreensão de que não só o remédio interfere se a pessoa vai ou não adoecer, se a pessoa vai retornar a ser ígida, mas tudo isso daqui, e aí a gente vem na condição de vida e trabalho e as condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais. Em relação às condições de vida e trabalho, os ambientes de trabalho e a questão relacionada ao emprego e desemprego. Aqui a gente tem os dois, né? A questão dos ambientes de trabalho, a questão dos processos de trabalho, né? A questão que tudo tem a ver com esse momento aqui, que é de falar como são esses ambientes e processos de trabalhos, ambientes insalubres, ambientes degradantes, com cargas excessivas de trabalho, tanto em relação à questão do peso, quanto em relação à carga horária. E o desemprego. Vocês falaram muito aqui, né, relacionado, principalmente os trabalhadores, que o desemprego, a falta de oportunidade nos pequenos municípios, sobretudo nesses 4 municípios que a gente está falando, eles acabam forçando para que essas pessoas vão para outras cidades procurar, né, esse emprego e acabam perdendo a saúde física, mental e social, muitas vezes, por conta desse caminho que é obrigado aí. Então, o SUS compreende que saúde, né, saúde tem a ver
com tudo isso. E a partir dessa compreensão, o que é que o Estado da Bahia, o que é que o SUS, tá, do Estado da Bahia, o SUS regional, o SUS municipal faz? Vamos lá. A gente trabalha dentro de uma lógica organizada em redes de atenção à saúde. Essa rede de atenção, partindo aqui da Unidade Básica de Saúde, aí tem o CRAS aqui como parceiro, tem a Academia de Saúde, o Melhor em Casa, o Telesaúde, tá? A UPA 24 horas, o hospital, tá? Aqui tem o quê? Ambulatórios também, só para mostrar. Então, a gente tem uma rede que funciona de formas horizontais, é que o hospital não é mais importante do que a unidade básica de saúde, que, por sua vez, não é mais importante do que a UPA. Todos são importantes. Tá? E, por isso, essa relação horizontal. A atenção básica como ordenadora do sistema, o que é isso? Primeiro, cidadãos e cidadãs, trabalhadores e trabalhadoras, procurem sua unidade básica de saúde, tá? Porque deve-se ter uma longitudinalidade do cuidado. Essas pessoas precisam estar, tá, em contato com o desenvolvimento, o caminhar da saúde de vocês. E o ambulatório, ele não tem essa longitudinalidade do cuidado. Então, entra através da unidade básica de saúde e aí vai. Vamos lá. Aqui. Aí, a rede de atenção integral à saúde do trabalhador é chamada de RENAST. A gente tem aí, quem já ouviu falar na vigilância à saúde do trabalhador e da trabalhadora no município de vocês? Levanta a mão, por favor. Ninguém? Uma ali de que município? São Gabriel e Irecê ali, que eu estou vendo, Lucicleide, mais alguém? Canarana, vigilância ao trabalhador de Canarana, mais? Lapão, muito bem. Então, essa vigilância à saúde do trabalhador, ela faz parte dessa rede aqui, da RENAST, da Rede Nacional de Atenção à Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Essa rede, ele está aqui. Tá? Tem um componente dessa rede chamado CEREST, esse que é o Centro Regional, tá, de Referência em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Esse centro regional, ele tem, né, ele atua como retaguarda especializada para que o trabalhador veio para dentro da rede. O que é que os CERESTs vão fazer? O CEREST vai atuar fazendo o apoio institucional, fazendo a capacitação dos profissionais de saúde que estão aqui para atender e compreender que os processos e ambientes de trabalho também interferem, tá? Também impactam nesse corpo, nessa alma, nessa mente. Tá? E aí, a gente... Opa, fui voltar. Esses CERESTs que eu falei aqui, tá? Quantos a gente tem aqui no estado da Bahia? A gente tem... cadê? São 15 CERESTs, está aqui. São 15 CERESTs, tem um CEREST de abrangência municipal, que é o CEREST de Salvador, e um centro de referência estadual em saúde do trabalhador e da trabalhadora, que é o CESAT, Salvador Allende, que eu comecei falando. Então, nós aqui, na região de Irecê, nós não temos CERESTs. E nós estamos nessa luta para que a região de saúde, o território de saúde de Irecê, a região de saúde de Irecê tenha um CEREST. Tá? A gente tenha um CEREST, e esse CEREST é a proposta de número 38 daqui, das 52 que saíram dentro do PPA do governo do Estado, do PPA participativo. E aí... Já vou, estou terminando. Como é que não? E o DET falava da atenção que a gente precisa tensionar de dentro também. Por isso que eu estou falando aqui e que vocês nos ajudem a tensionar para que o governo do Estado da Bahia ele olhe em relação a essa questão do CEREST para uma contrapartida financeira para que os CERESTs, o CEREST de Irecê e os outros que ainda faltam, ele acontece. Por quê? O CEREST é de financiamento da União. Contudo, o Estado pode e deve fazer uma contrapartida para a implantação. E a União vem, ajuda a implantar e coloca ali o custeio. Tá?
em relação os resgates dos trabalhadores no pós-resgate. O que o SUS faz, né? Aqui está relacionado aos fatores de risco, que aí vocês, na fala dos trabalhadores, que iniciou à tarde, eles já falavam, a gente pode ouvir ali, fatores de riscos químicos, biológicos, ergonômicos, né? Desde o aliciamento até o transporte, levando para a produção, mais condições de vida e de trabalho, trabalho esforçado e elevadas jornadas de trabalho e situações de violência física e psicológica. Impacto à saúde associado ao trabalho análogo à escravidão, tem os corpos enfraquecidos, as doenças infecciosas e parasitárias, os problemas osteomusculares, os impactos importantes na saúde mental, tá? E aí vocês ouviram, não precisa nem a gente falar ali, vocês ouviram aqui de pessoas que passaram, né, não por essa situação, mas que precisaram migrar para trabalhar, tá? E qual o papel do SUS no pós-resgate, caminhando para o término? O acolhimento e avaliação do estado de saúde dos trabalhadores na rede assistencial, na atenção básica, na rede psicossocial, na rede especializada, no Sereste, onde tem, né, nos outros 15, investigação de possíveis impactos e agravos de saúde relacionados às condições de saúde do trabalho análogo à escravidão, inspeção sanitária em ambientes e processos de trabalho, notificação de agravos e doenças relacionados ao trabalho no SINAM, e aqui vem quais são essas doenças que são notificadas no Sistema Nacional de Agravos de Notificação, que é esse SINAM, que é também muito importante, tá? Vou passar. E como a gente tem essa notificação através de uma ficha, a ficha de violência interpessoal, tá? E aqui tem o trabalho escravo e precisa ser notificado aí para que o sistema de saúde também produza dados em relação a isso. E aqui é relacionada à notificação e a experiência do Estado da Bahia no pós-resgate. Em 2003, participação nas atividades do CAETRAI, né, nas reuniões, oficinas, eventos, elaboração de documentos, participação em ações no CGSAT, que é no Ministério da Saúde, que, com a proposição do Fluxo Nacional de Atendimento às Vítimas de Trabalho Escravo do Brasil, atendimento à solicitação da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos para acolhimento, referenciamento e demandas dos trabalhadores resgatados, organização do atendimento às demandas das redes de atenção à saúde, da RENAST, né, acolhimento, consulta especializada em saúde do trabalhador, com equipe multiprofissional, articulação com a RENAST e encaminhamentos. Aqui, depois, no pós-resgate, o que acontece? A Secretaria de Justiça e Desenvolvimento Humano faz a inspeção, resgata o trabalhador, manda para a DIVAST, a DIVAST vai observar o município que tem Sereste, ele vai encaminhar para o Sereste, os municípios que têm a vigilância à saúde do trabalhador e da trabalhadora vai participar, eles vão encaminhar para essa vigilância à saúde do trabalhador e da trabalhadora. Aqui a gente fala de alguns desafios que a gente vai precisar desenvolver e, entre eles, está o fortalecimento das vigilâncias à saúde do trabalhador e da trabalhadora nos municípios. Os municípios de São Gabriel precisam ter um técnico de vigilância em saúde do trabalhador e da trabalhadora, tá? O município de Lapão, o município de Bonito, o município de Canarana. Tá? E precisa que a gente invista e que os parceiros compreendam a importância desses técnicos de vigilância em saúde do trabalhador e da trabalhadora, não só de vigilância sanitária e não só de vigilância epidemiológica. A vigilância à saúde do trabalhador e da trabalhadora é constitucional. Os fiscais, né, os auditores dos trabalhos, fiscais do trabalho, né, AFTs, eles são muito importantes e são muito bem-vindos se eles chegarem mais para a saúde e compreenderem também e fortalecer para que os municípios implantem e permaneçam, tornem perene a vigilância à saúde do trabalhador e da trabalhadora em seus municípios. Muito obrigada. Está aqui o meu número.
71984769404, tá? Aqui em Irecê, ali no Núcleo Regional de Saúde. Contem com a gente, por favor. Vigilância e Saúde do Trabalhador. Obrigada, Josane. E já passo para a Rubi, né, que vai representando a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Governo da Bahia. Boa tarde, gente. Eu digo que responsabilidade falar depois de tanta mulher maravilhosa. Assim, eu fiquei nervosa e eu estou muito feliz de participar de uma mesa assim com mulheres negras potentes que fazem toda a diferença no nosso estado, de verdade. Eu sou Rubi Santos, né? Eu sou coordenadora da Agenda Bahia do Trabalho Decente daqui do território de Irecê, né? Estou aqui com a minha articuladora Saad, né? A gente faz parte do núcleo daqui de Irecê, que é ligado à SETRA, Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda, né? E o que é a Agenda Bahia do Trabalho Decente? A Agenda Bahia do Trabalho Decente, né? Aí eu olho para a Patrícia, assim, que é a minha referência nesse assunto. A Secretaria do Trabalho Decente, ela foi criada em 2007, no primeiro ano do governo Lula, né? E a gente sabe que depois do ano do governo Lula houve um retrocesso. Então, agora, neste ano, ela está sendo retomada no governo Jerônimo aqui na Bahia. Irecê teve um núcleo implantado em 19 de outubro do ano passado, né? Então, a gente ainda está começando todos os trabalhos decentes aqui. Foi o 6º núcleo a ser implantado. A CETRI tem o objetivo de implantar o núcleo nos 27 territórios de identidade da Bahia. E isso é muito importante para que a gente possa promover, em parceria, um trabalho que faz um matriciamento aqui, com educação, saúde, né? E a gente trabalha em cima de 9 eixos, né? O trabalho escravo, que é um eixo que já foi muito debatido aqui, mas que, olhando para o território de Irecê, a gente acha que não tem, mas que a gente vive em trabalhos análogos à escravidão mais do que a gente imagina, né? Emprego doméstico, que realmente também faz análise ao trabalho análogo à escravidão, porque, desde que a lei foi implementada, ela mal é seguida. E a gente sabe que, com a reforma trabalhista, esse tipo de emprego, na prática, ainda sofre uma grande precarização, né? A gente está aqui com a juventude, a gente precisa aqui no território, não só no território, eu acredito, mas, enfim, de uma forma nacional, olhar para os nossos jovens, né? Mas, vendo aqui em territórios, a gente tem jovens totalmente capazes que precisam de oportunidades de saúde, educação, para que eles possam adentrar no mercado de trabalho de uma forma decente, né? A gente tem altos jovens aqui trabalhando em lava-jatos, em empregos subservientes, para que possam ter a capacidade de estudar. Então, o que a gente precisa é olhar também para isso, né? A gente vai trabalhar também com o eixo de pessoas com deficiência, né? E quantas pessoas PCDs elas precisam de oportunidade para adentrar e permanecer no mercado de trabalho, né? A gente vai olhar também pela saúde do trabalhador, que a minha amiga falou aqui muito bem, eu não preciso nem repetir, né? Igualdade de emprego, igualdade de gênero e raça, porque a gente sabe que o subemprego tem cor e tem gênero, né? Principalmente aqui na Bahia, né? Serviço público, porque, quando a gente olha para as cidades do território, a gente sabe o quanto tempo tem que não tem concurso público e não tem qualidade para esse servidor, né? E empregos verdes, que eu não preciso nem falar, a gente está passando por uma tragédia climática terrível, o Rio Grande do Sul está aí para mostrar, né? Mas quem mora aqui no território sabe o quanto a gente sofre com a seca, né? E com o desmatamento, e o quanto a gente precisa olhar para isso. Então, basicamente, é isso. Eu não vou me repetir, porque as meninas já falaram muito bem, mas a gente pretende caminhar para erradicar todo tipo de trabalho que seja indecente, porque a gente sabe que toda a saúde e qualidade de vida do trabalhador está ligado realmente à qualidade da nossa vida e ao trabalho decente. Obrigada. Depois dessa, né, de ouvir tanta informação, e dessa oportunidade privilegiada que é contar com essas mulheres aqui, representando as políticas, a gente vai abrir rapidinho, se tiver algum ponto. Eu acho que é só um bloco, né, Zé, de questões, se houver, para a gente, antes da gente fechar a mesa. Tem alguém que queira trazer? Ali tem uma pessoa, tem mais alguém que a gente vai precisar, vai ser bem apertadinho,
Vai ser só um bloco. Mais alguém? Só tem uma pessoa, Zé. Ah, tem duas pessoas. Somente? Pronto. São 3 pessoas inscritas. Depois a gente passa aqui para a mesa, responder e a gente fecha. Por favor. Então, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Saulo Amorim, para quem não estava aqui na parte da manhã, mas sim, rapidamente, falar pela realidade de um agricultor familiar que mora na zona rural de São Gabriel, que com o último grupo que saiu semana passada, somando quase 200 moradores que migraram para a Panha do Café, para a colheita do café em Minas Gerais, a gente vem aqui fazer um apelo para garantir que o trabalho análogo à escravidão, ele não seja constante e que o trabalho decente seja uma realidade nos nossos municípios. Temos que repensar a matriz de produção agropecuária. Não dá para se manter, porque mesmo que a gente consiga resgatar essas pessoas, elas irão voltar para suas unidades de produção e não se sustentam, porque estarão pautados no modelo, numa replicação do modelo convencional, pautado no agrotóxico, pautado nos adubos sintéticos, que não se sustentam com seus solos sendo salinizados e a gente aumentando cada vez mais a desertificação no território de Irecê, que já é uma área suscetível. E isso está indicado pelo Plano Brasileiro de Combate à Desertificação e os últimos estudos apontados para isso. E se a gente não conseguir reverter esse quadro através da agricultura regenerativa, de fato, a gente não coloca o outro pilar de sustentação do trabalho decente. Beleza? Bem, pessoal, primeiro eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite e falar um pouquinho da minha experiência, que eu fiquei aqui 1 ano e meio em Irecê. Não é? Eu acho que o trabalho que vocês estão desenvolvendo é muito importante, não é? Mas eu gostaria que tivesse uma fiscalização maior para que a gente tivesse uma prevenção, não é? Porque quando chega a demanda na Justiça do Trabalho, essa demanda é para a gente solucionar casos que já ocorreram no passado. E eu observo que, muitas vezes, o próprio empregador, ele faz aquilo, né? Ele não assina a carteira, ele descumpre a norma, muitas vezes também por falta de conhecimento. Não é? Então, eu acho que, além desse trabalho que vocês estão desenvolvendo, fazer um trabalho de conscientização com a população. Não é? Tem alguns casos que o próprio empregador, ele é tão vulnerável quanto o trabalhador. Infelizmente, nós vivemos num país de uma distância, né, social, que muitas vezes tem pessoas que são muito ricas e outras são tão pobres. Né? Eu cito um exemplo de um processo que eu fiz um acordo que o empregador era dono de um restaurante, entre aspas, mas o restaurante ficava debaixo de uma árvore. Então, a mesa ficava debaixo de uma árvore e o trabalhador tinha uma ação contra essa pessoa. Então, tem alguns casos assim que os dois lados são vulneráveis. Então, eu acho que um trabalho de fiscalização maior, né, eu acho que pode diminuir, né, e não, porque vai lá nesse trabalho, eu resolvo o problema dali, que está posto ali. Sai dali, volta a acontecer. Então, tem que trabalhar com a prevenção, conscientização e tudo isso que vocês estão fazendo aqui. Então, meus parabéns a todos vocês. Em nome do TRT da 5ª Região e da Amatra 5, agradeço o convite e a participação. Tá bom? Obrigado. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Cumprimentar a mesa. Eu vou falar aqui rapidinho, conversei com o professor José Humberto, eu sou da Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas da Faculdade de Direito da UFMG, nossa coordenadora esteve aqui, a professora Lívia, e lá nós temos um projeto, que é o Projeto Escolas. E aí, vendo vocês apresentando, as cidades mostrando ali os vários projetos, né, esse conjunto de ações que vocês estão tentando implementar, vi que foi mencionado em diversos momentos a questão da afetação das escolas, de dar campanhas nas escolas, conscientização dos alunos, e aí eu gostaria de colocar a força de trabalho da clínica à disposição, agora contando também com a nossa nova clínica parceira, né, a primeira do Nordeste, para deixar isso
repisado aqui, registrado. Esse ano, só para vocês terem uma ideia do impacto em Minas Gerais, até esse momento, acabei de atualizar esse dado aqui, porque tem um colega meu dando aula nesse momento, nós estamos com mais de 4.100 alunos alcançados em Minas Gerais, mais de 20 cidades, e já temos mais 8 cidades encaminhadas. Então, a gente já tem esse know-how, essa expertise, estamos atuando nisso, estamos super à disposição de vocês, aqui na Bahia, Secretaria de Educação, Municipal, Estadual, podem contar conosco, acredito que a UNEB vai ser uma importante ponte, parceria aí para a gente poder desenvolver atividades nesse sentido. Obrigado. Patrícia, tem mais 3 pessoas. Podemos abrir rapidamente? Ele passa para mim a bola, depois ele me olha que eu não respeito o tempo. É tudo uma jogada aqui. Pode? Aí depois a gente briga entre nós, né? Depois nossos olhares se cruzam. Boa tarde, eu prometo ser breve, mas como filha dessa casa, eu não poderia deixar de falar. Eu me chamo Sara, sou estudante de pedagogia, e, ao participar desse seminário, me ocorreu uma ideia que eu compartilhei com as meninas de agroecologia, né, na pessoa de Auristela, em como a pedagogia e a agroecologia elas podem ter um papel muito importante, né, nesse projeto. A pedagogia enquanto o foco na base, que é a educação, na formação do sujeito que tem um pensamento crítico, e a agroecologia no fortalecimento da agricultura familiar da nossa região. Porque se a agricultura familiar produz e tem um retorno, os nossos trabalhadores não precisam sair, né, da nossa região e ser submetidos a esse tipo de trabalho. Então, me coloco à disposição, agradeço à professora Ana Karine pela disponibilidade, pelo acesso que ela nos dá, e acredito que a gente possa, né, somar a primeira clínica do Nordeste. É isso, muito obrigada. Boa tarde, eu sou Auristela, estudante do curso de agroecologia, presidente do Centro Acadêmico de Agroecologia. E, assim, desde o início, a gente se viu nesse projeto. Porque, assim, o curso de agroecologia na UNEB, no campus Irecê, já foi uma mobilização dos movimentos sociais contra o agrotóxico, contra o agronegócio na nossa microrregião. Porque vocês falam o tempo todo aí do trabalho escravo lá fora, mas aqui dentro do nosso território é o que mais temos. É o trabalho escravo dentro do agronegócio. Então, assim, como o curso de agroecologia foi um curso que veio da mobilização dos movimentos sociais, a gente está aqui exatamente para continuar fazendo essa luta, né, reforçando a necessidade de fazer uma agricultura ecológica, agroecológica. Então, assim, os alunos aqui, além da gente já temos essa questão de fazer parte de movimentos sociais, a gente já criou a nossa cooperativa. Então, os alunos de agroecologia aqui da UNEB, nós temos a nossa cooperativa, exatamente porque a gente pretende sair daqui e atender, sim, a agricultura familiar. Essa é a agricultura que a gente reconhece, essa é a agricultura que a gente acha que vai, sim, salvar o nosso território, fazer a diferença aqui. Então, é nesse sentido que a gente está aqui. O curso de agroecologia, não falo só em meu nome, mas todos os colegas estamos dispostos, sim, a trabalhar nesse projeto. Então, boa tarde a todos e a todas. Eu sou Theo, também estudante do curso de agroecologia, mas estou aqui representando o CAA, que é o Centro de Assessoria do Assuruá, e que trabalha com assistência técnica nas comunidades rurais. E já trazendo uma sugestão para o seminário que vai ter aqui, né, que já está, o pessoal disse que vai sair com esse compromisso, eu já trago sugestões, que seja convidado as entidades de assessoria técnica, que concorreiros estão aí com os editais de assistência técnica às comunidades. Porque, se a gente observar, tem período do ano
e começa a saída dessa turma para Minas, para trabalhar no café ou no corte de cana, né? E algumas pessoas que estão passando por esse assessoramento, né, esse acompanhamento nas suas áreas, muitos deles deixam, porque não tem esse retorno, né, da sua produção, porque é uma produção de sequeiro, é uma terra pequena, que aí a gente traga a questão da reforma agrária, né, além do período da seca, né, que a gente passa aqui, esse período de escassez de chuva, as pessoas não conseguem se manter e ver sair para fora uma oportunidade de ter uma renda, né? E quando chega lá fora, não é o que se espera. E a gente precisa, de fato, expandir esse conhecimento, né, divulgar esse conhecimento, socializar com outras instituições que estão prestando serviço a essas comunidades que estão aí, né, nas políticas públicas do governo do Estado. Então, essas informações precisam ser socializadas, até para que essas pessoas que estejam no campo tenham como, né, orientar essas famílias. Não é que eles não saibam, mas que tenham um conhecimento mais profundo sobre o assunto. Então, é interessante nesse sentido. E aí a gente está falando do trabalho da turma que sai para fora. E eu só queria trazer mais um ponto aqui. E nós temos os estrangeiros e que vêm explorar, escravizar nossos povos aqui, dentro das comunidades tradicionais, com a instalação das eólicas, com esse trabalho, né, que termina sendo um trabalho de escravizar quem está ali no seu ambiente, e que tira a paz e que tira seu sossego, e não é só uma escravização, porque, às vezes, não tem nem mão de obra direto para esses, mas para aqueles que já vêm e tiram o espaço dos que estão aqui. E que termina se dando dentro de um outro processo, que aí a gente sabe que se envolve várias questões sociais, né, a exploração sexual das crianças, né, desses adolescentes, que a gente fala aqui, as filhas dos ventos, né? Então, tem várias outras questões, tem a questão do minério, e que são exploração que são feitas, e o nosso povo está sendo escravizado dentro do nosso território. Aí a gente precisa, de fato, focar. Esse processo, né, da escravidão, da saída, não é só os que vai para fora, mas dentro do território, e quando a gente volta também para a produção aqui, só muda o círculo da produção, só muda a cultura, que lá é o café. Aqui é a cenoura, é a cebola, é o tomate, embora são de círculo curto, que aí vocês não conseguem caracterizar isso, mas são trabalho de exploração da mão de obra. Então, é esses pontos que eu queria trazer para complementar. Gente, eu vou ter que encerrar, né, porque, lembrando que algumas pessoas vão retornar daqui a pouquinho, né, pegar a estrada. Eu quero só aqui agradecer a Raimunda, a Rubi, a Josane, a Ildete e a Cássia por essa mesa tão rica. Agora a gente não teve pergunta, foram sugestões, estão todas registradas. E, inclusive, a etapa seguinte, né, José Humberto, vai falar um pouco, né, na verdade, não vai falar, gente, não fiquem assustados. É uma etapa rápida, a gente já vai encerrar, mas até, vamos dizer assim, responde um pouco as sugestões que eu entendo que são debates para o futuro, né, e essa outra etapa é para isso. Muito obrigada. Nessa mesa, realmente me senti muito bem representada, e sigamos aí com o debate. Muito obrigada.